Boa noite a todos que estão aqui presentes, todos que nos acompanham pelo Facebook. Espero que todos estejam bem e sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Tenho alguns convites para essa semana e para todas as próximas de fevereiro. A primeira delas é a roda de conversa, que tem toda segunda-feira no mês de fevereiro, que é às 7h30. Também temos a oração diária, que ocorre todos os dias às 9 da manhã, e também o Evangelho no Lar, que ocorre às 21 horas. Todos vocês podem acompanhar por aqui, assim como a nossa palestra de hoje. Quem quiser ir se preparando para a palestra, separe uma água para a magnetização e inspire bons pensamentos agora para absorver o máximo que consigamos, né? Bom, para iniciar, vamos começar com a nossa prece inicial. Peço a todos que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e agradecemos, Senhor, por toda a caridade que foi-nos possível fazer essa semana, por todo o bem que conseguimos realizar sem olhar o que o próximo deu em troca, sobre todas as refeições que tivemos em nossa mesa. Agradecemos também por ter esta oportunidade de estudar e elevarmos o nosso espírito ao Senhor. Como pedimos também que todos esses conhecimentos aqui trabalhados sejam gravados em nossos espíritos e que possamos levar todas as energias para as nossas casas. Que assim seja. Hoje a palestra é sobre a nova era, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o nosso palestrante de hoje é o Paulo Salerno. Por favor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alden. Boa noite a todos. Boa noite. Muitas bênçãos para todos nós aqui presentes e os nossos irmãos que estão nos assistindo através dessa plataforma. A nova era surge para nós com o advento da doutrina espírita. Tanto tempo assim, perguntariam, e nós não alcançamos essa nova era? Naturalmente que a mudança de comportamento humano na aquisição de moralidade leva um determinado tempo. Um esforço que depende de cada um de nós. E cada vez que nós nos moralizamos um pouco mais, nós estamos contribuindo para que essa nova era, esse mundo de regeneração aconteça em nós, conosco e a humanidade como um todo. Então a transformação do planeta está anunciada, como eu disse, desde o surgimento do Espiritismo em 18 de abril de 1857. Os Espíritos, lá está escrito, o seguinte sentença: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então aí está o marco dessa nova era. Já estamos há 160 e tantos anos deste evento, mas observa-se mudanças. Basta que olhemos o século XIX e analisemos o século XX e vamos descobrir essas mudanças. E em que campo essas mudanças aconteceram? O homem embrutecido do passado está se transformando
no homem caridoso, fraternal, para alcançar o homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de Deus na sua maior e absoluta expressão. Faz todo o bem ao seu alcance. Não faz o mal. Esse é o homem de bem. E aí analisamos-nos. Porque é muito fácil nós colocarmos os olhos sobre os outros e descobrir nesses outros aquilo que nós temos em nós. Porque só identificamos aquilo que conhecemos. Mas o grande exercício é o autoconhecimento. É saber que quando apontamos o defeito do outro, estamos, de uma certa forma, também expondo a nossa própria imperfeição. Deus é único. Isso é ponto pacífico para nós. Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para que Deus fosse tornado conhecido. Não só do povo hebreu, mas também dos povos pagãos. Povos pagãos, diga-se de passagem, eram todos aqueles que não se coadunavam com estes ensinamentos de Moisés, principalmente os 10 mandamentos. Moisés trouxe então esses 10 mandamentos. Ali está contido o germe da mais ampla moral cristã. Naturalmente que ele era apropriado aos homens daquela época, na sua rudeza e na sua condição obtusa de moralidade. Mas hoje podemos extrair, através do advento do Cristo, as suas máximas, aqueles 10 mandamentos em que Jesus sintetizou para nós de uma forma magistral, reduzindo os 10 mandamentos em 2. Porque já tínhamos, no advento do Cristo, condição intelectual mais aclarada para entender essas condições. Quais sejam? Amar ao teu próximo, amar a ti e amar a Deus. Ele ensinou o inverso. Ame Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua vontade. E o segundo, diz ele, é semelhante a esse. Ame o teu próximo como tu te amas. Mas o exercício tem que ser da forma contrária. Precisamos primeiro nos amar, para que possamos, então, em consequência, amar o próximo. Só dessa forma que nós poderemos amar o próximo. Porque ninguém dá algo que não possua. E para que nós possamos amar o outro, precisamos nos amar. Coisa que ainda estamos a caminho, ainda não nos amamos o suficiente. Tanto é que guardamos mágoas, rancores do nosso próximo, desejamos mesmo até o mal a eles. Temos muitas imperfeições que nos impedem de fazer esse alto amor e amar o nosso próximo. E onde está Deus nesse mandamento? Deus está em mim, Deus está no meu próximo. Então, se eu me amo, por conseguinte, amo Deus. Se eu amo o próximo, por conseguinte, também estou amando Deus. Significa que não precisamos nos preocupar muito em amar Deus. Porque o apóstolo também nos diz: se tu diz
que ama a Deus, que tu não vê, não conhece, mas faz mal ao teu próximo, que tu conheces, que amor é esse? Então é necessário que nós conheçamos primeiro esse amor pessoal, individual, para estendê-lo ao nosso próximo. E por conseguinte, frisando, nós amamos Deus. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio do holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. O Cristo foi o iniciador da mais pura e da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer também brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e mais, estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Mas não para aí. Também vem ele trazer a oportunidade de desenvolvermos uma moral que irá transformar a Terra, tornando morada de espíritos superiores aos que hoje aqui habitam. Veja, não são espíritos superiores, são superiores aos que aqui habitamos, um pouco mais elevados que nós. Elevados em que sentido? Essencialmente, moral. Porque a inteligência eles já têm. Sabemos que a inteligência desenvolvemos antes do desenvolvimento da moral. Então, se eles já são moralizados, é porque já são inteligentes. Simples. Um espírito israelita, disse nesses itens do Evangelho, do capítulo 1, que são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Esse termo, liberdade, não está tão em moda nesse instante na nossa terra, porque não é privilégio do Brasil, nem demérito, é do planeta. Antes de qualquer coisa, como diz aqui o espírito israelita, é preciso que as ideias de liberdade sejam precursoras do desenvolvimento moral. Porque sob o tacão do jugo, da prepotência, nós não nos moralizaremos. Então, temos que, sim, trabalhar arduamente para manter a nossa liberdade. Diz ele ainda: não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez que isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. E completa ele: Moisés abriu o caminho,
Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Em outro item deste mesmo capítulo, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Quando foi isso? O advento do Cristo. Em muitas oportunidades ele dizia: em verdade, digo-vos isso, isso e aquilo. Disse o João: a verdade, vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então temos que buscar essa verdade, porque ela não vem se apresentar a nós como a mentira. A mentira não tem compromissos, nem com ela mesma, nem com ninguém. Mas a verdade tem. Então é necessário que nós, tal qual garimpeiros, busquemos essa preciosidade. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, que todos tivemos a oportunidade de receber, voltaram as trevas. O que fizeram com ele? O que se seguiu depois dele? Mais tarde, nos primeiros séculos do cristianismo, o que fizeram com os cristãos? Mais tarde ainda, as sombras não vieram trazer sobre a terra a Inquisição? 1000 anos de sombras. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Que estou acabando de dizer. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espírito israelita disse: serão momentos de lutas. E esse aqui reafirma: haverá trovão, sede firmes. Sustentai-vos na fé, na confiança, no conhecimento que já possuem. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Muitos de nós pensam que a doutrina espírita é para consolar somente as nossas almas em aflição, atender às nossas mágoas, consolar os nossos corações, trazer algum conhecimento. É muito mais do que isto. É fazer com que a humanidade desperte para as máximas e os ensinamentos cristãos, onde Cristo é o seu expoente. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Não é dos dias de hoje? A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas.
Temos hoje ferramentas tecnológicas para nos atender. Na palma da nossa mão, acessamos o mundo inteiro. Porém, fazemos mau uso. Ou nos induzem a fazer mau uso dessa tecnologia. Precisamos estar atentos, porque somos coautores no bem ou no mal que fazemos, ou que a humanidade faz, porque estamos constituindo a humanidade que forma o planeta Terra, nos dois planos da existência, físico e desencarnados. E se o meu irmão comete um crime, eu tenho parcelas de responsabilidade. Porque quando ele cai, a humanidade inteira cai. E quando eu consigo levantar alguém caído, a humanidade inteira se levanta. Então temos parcela de responsabilidade, sim. Para muitos de nós pode parecer algo fora de contexto ou de propósito, onde a pessoa pensa de si para consigo: mas o que é que eu posso fazer, eu, pobre mortal, nas condições em que me encontro? Pode muito. Os Espíritos nos adiantaram que o amor é o grande lenitivo para as nossas dores. E esse amor que vamos tratar o outro será a nossa carta de alforria. Será o nosso passaporte, para usar um termo moderno, para a felicidade. Porque estaremos cumprindo a lei de Deus. Faça ao teu próximo o que gostarias de receber dele. Foi assim que Jesus ensinou de como cumprir aqueles 2 mandamentos, sintetizados dos 10. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, desse ditado aqui, porque agora são 20, aproximando-se de 21 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Mas quantos de nós nos negamos o auxílio que Jesus disponibiliza a nós? Quantos de nós oramos nos momentos difíceis, mas quando estamos vivendo momentos fáceis, o Cristo não faz parte da nossa vida? Por que essa dualidade? Pergunte-se. Sim, meus filhos, diz o Espírito, continuando a sua alocução, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos. Façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia.
Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Qual é a nossa missão? Evoluir intelectualmente e moralmente. Essa é a missão de todos nós. Qual é o nosso trabalho? Nos conhecer, nos amar, passar a amar o próximo. Aqui está a receita. Mas nós estamos, até agora, cegos, olhando essa receita, sem compreendê-la, muito menos colocá-la em prática. Temos o exemplo de Santo Agostinho, que nas suas condições de devassidão, teve o seu momento de lucidez e abandonou o velho homem e constituiu-se em um homem novo. Um dos pais da igreja, um dos filósofos estudados pela humanidade. Ele deixou para nós ensinamentos maravilhosos. As Confissões de Santo Agostinho ou de Agostinho. E quando ele desperta, abandonando aquele velho Agostinho, ele tem a certeza de que quando a mãe dele, a Santa Mônica, morreu, ele disse: ela virá a mim, porque ela não me abandonou. Paulo de Tarso é outro que também realizou esta transformação. Haroldo Dutra Dias nos informa que a crise por que passa a humanidade e o sentimento generalizado de mudança prenunciam a nova era. Isso está latente. Todos nós estamos nessa condição esperando a mudança. Mas nós temos que sair do estado de esperar para o estado de agir. Mas o que caracteriza essa transição? Nas palavras de Haroldo Dutra, basicamente, a transformação do planeta deriva da transformação íntima dos bilhões de pessoas que nele habitam. A execução da nossa missão, nos capacitar intelectualmente e moralmente, e trabalhar pela nossa melhora, porque isso melhorará a humanidade. Os espíritos imperfeitos são caracterizados, prestem atenção, pelo apego à matéria e pela predominância do orgulho e do egoísmo. Então já podemos identificar quem são, ou se nós não somos isso ainda, ou ainda somos, como característica, apego à matéria. Temos predominância do orgulho e do egoísmo. Essa é a característica dos espíritos imperfeitos. Se eu ainda tenho resquícios disso, preciso trabalhar, minha missão. A descrição se encaixa na atualidade. Haroldo aponta os valores a serem trabalhados dentro de cada um. Uma nova era depende da troca natural que se dá entre o cemitério e a maternidade.
fala da reencarnação. Nós deixaremos a Terra daqui a pouco mais, nesta configuração física em que nos encontramos. Voltaremos depois, mas nesse intervalo outros voltarão para cá. Como já está acontecendo, espíritos superiores a nós já estão renascendo entre nós. Alguns deles vindo de outros planetas. São as chegadas e partidas que resultarão na consolidação compartilhada da humildade e da fraternidade. Vamos nos encaminhando para o final. O século XX, esse que acabamos de passar por ele, faz 22 anos, ou 21, é a ligação entre o mundo de provas de expiação e o mundo de regeneração. Por quê? Vamos ver. Observamos a renascença das filosofias e das ciências no século XX. A teoria da relatividade e a sua comprovação em 1938, demonstrando que toda massa pode ser transformada em energia. Já sabemos que esse corpo que nós temos hoje é energia. Tivemos a descoberta do DNA no ano de 1953. A corrida espacial, com a chegada do homem à Lua, em 20 de julho de 1969. A evolução dos meios de comunicação, o surgimento da internet em 1989, possibilitando a interligação dos seres humanos em todos os quadrantes da Terra. A queda do Muro de Berlim, também em 89, do século passado. O mapa completo do genoma humano no ano de 2000. A medicina nuclear, detectando as doenças com a visão ampla e a cura das doenças por meio de pesquisas constantes. Atualmente está em pleno desenvolvimento as videoconferências. Aqui nós somos a prova disso. Vós que estão nos assistindo em casa. Videoconferência. A medicina sendo praticada virtualmente. Os robôs cada vez mais autônomos e inteligentes, entre aspas, capazes de tomarem decisões e etc. Esse século XX é o século que faz a ligação entre o mundo de provas e expiação e o mundo regenerador. O século XXI. O planeta Terra está passando por uma transformação visceral. As catástrofes. 2004. Maremoto, tsunami no Sudeste Asiático e outros. Os acidentes individuais, as mortes coletivas, o degelo das calotas polares, os desvios das placas tectônicas, a descoberta das transações desonestas, mostrando os corruptos e os corruptores, demonstram a direção que o planeta Terra está tomando. No Brasil, esse período tumultuado da política mostra a necessidade urgente de reforma. Queremos um mundo regenerador. Temos que fazer a nossa parte, aquilo que nos toca, cumprir a nossa missão. O momento é chegado. Não dá mais para adiar. As forças desse movimento refletem em tudo e em todos. Nenhum gesto, por menor que seja, será ignorado. Todos nós, sem exceção, fazemos parte da transformação do planeta Terra. É necessário, urgente e inadiável a revolução em nosso mundo interior. Cada um de nós terá, com a mudança de atitude, importância na sustentabilidade universal, na construção de uma nova era. Somente assim
nós teremos a nossa consciência tranquila de termos vivido o século XX, pelo menos da segunda metade para cá, sermos testemunhas oculares destas medidas evolutivas, dessa tecnologia e usufrutuários de tudo isso. Mas ainda estamos dormindo em berço esplêndido, porque estamos adiando a nossa transformação moral para melhor, aplicando a máxima do Cristo: faça ao teu próximo o que gostarias dele receber. Ama-te, ama o teu próximo, ame Deus, porque Deus está em mim, está no meu próximo, está em a natureza. E só por obra e graça de Deus que hoje podemos falar abertamente, porque ainda temos liberdade. Consultemos a história do mundo para não nos enganar novamente. Uma bela e abençoada noite a todos. Muito obrigado pela participação e a atenção com que me trataram nesta noite. Até lá. Passo a palavra à nossa irmã Áurea. Bom, reiterando o nosso convite, temos a nossa roda de conversa toda segunda-feira, às 7h30. O Evangelho no Lar. Para quem não sabe, o Evangelho no Lar, ele é a leitura de uma parte do Evangelho e depois seguido de uma oração. É um curto período de tempo que faz com que a gente reflita um pouco e, digamos assim, mude um pouco o nosso bem-estar na casa. Então, convido vocês toda quinta-feira às 21 horas e a oração diária, para começar bem o dia às 9 horas com o nosso palestrante de hoje, Paulo Saber. Quem tiver água, por favor, deixe próximo a si para ser magnetizada. Por favor, passistas, se posicionem. Por motivos de Covid, nosso passe é feito coletivamente. E todos que estão em casa, por favor, sintonizem o pensamento que todas as energias que aqui forem passadas também serão passadas para vocês. Peço a todos que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus Pai. Deus Todo-Poderoso, Mestre Jesus, agradecemos sempre por toda a oportunidade que nos tem dado de melhorar, por toda a aprovação que tem nos posto em nosso caminho, por toda a oportunidade de amar o nosso próximo. Pedimos ao Senhor e ao nosso Mestre Jesus toda a possibilidade que for possível para nós evoluirmos, regenerarmos nós mesmos, modificarmos o nosso interior e assim chegarmos à elevação de um homem de bem. Pedimos também que nos seja dada toda a energia e harmonia para esta nova semana e que a nossa casa também seja harmonizada. Agradecemos mais uma vez por tudo que nos foi dado e por tudo que nos será dado. Senhor, muito obrigada. Que assim seja. Agradecemos a todos que nos acompanharam na noite de hoje e ficamos por aqui. Então, voltem todos bem para suas casas. Boa noite.